Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Inspetor penitenciário é preso por facilitar a fuga de 9 detentos em presídio de Vila Velha. Motorista de aplicativo sobrevive após levar um tiro no peito durante assalto. A bala passou a 3 centímetros do coração da vítima. Explosão em quiosque na orla de Jacaraípe deixa um homem ferido. A estrutura ficou completamente destruída. Mais de um mês depois de serem instalados, andaimes seguem escorando parte do teto do terminal de Carapina. Quem passa pelo local fica com medo do tamanho das fendas abertas na estrutura. Adiada para setembro a liberação do trecho da passarela e da ciclovia da Ponte de Camburi. Durante as obras de recuperação, a prefeitura descobriu que os problemas eram maiores. E mais, mulheres vítimas de violência e tentativa de feminicídio no município da Serra vão ter direito a 5% do total de moradias populares de programas habitacionais. Agora, no Jornal Capixaba. Um inspetor penitenciário foi preso em casa na manhã de hoje, suspeito de ter facilitado a fuga de 9 detentos no complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha. A fuga aconteceu no final do mês de abril. A Operação Beijo de Judas cumpriu ainda 6 mandados de busca e apreensão em Vila Velha, Vitória e Cariacica. O nome do servidor não foi divulgado pela polícia. O inspetor penitenciário foi preso em casa, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Ele é investigado desde abril, quando, segundo a polícia, facilitou a fuga de 9 presos do complexo de Xuri. Os fugitivos têm passagens por tráfico, roubo e assassinatos, além de outros crimes. Foi o Serviço de Inteligência da Secretaria da Justiça que descobriu o envolvimento do servidor contratado temporariamente. Essa fuga se deu em 22 de abril. Nós não estamos divulgando o nome dos servidores investigados, inclusive do que foi preso hoje, para preservar a imagem da pessoa. O NOROC tem essa prática. O que se descobriu a partir da atividade de inteligência da própria Secretaria de Justiça, monitorando, tentando entender as causas da fuga desse dia, se descobriu um novo plano de fuga. E nessa investigação em paralelo desse novo plano de fuga, se acabou chegando a pessoa desse agente penitenciário, que foi custodiado hoje. Se foi possível apreender cerca de R$ 3.400 em dinheiro, materiais cortantes, né, para fazer serragem de grade, fio diamantado, enfim. A operação, batizada de Beijo de Judas, foi deflagrada pelo Núcleo de Combate e Repressão às Organizações Criminosas, o NUROC, e contou com apoio da Polícia Militar, inspetores da Sejus e militares da Força Nacional. Além da prisão do inspetor, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do suspeito, em Vila Velha e em outros 4 lugares nos municípios de Vitória e Cariacica. Essa prisão de hoje, ela vem no curso do trabalho, não é a conclusão de um trabalho. Então é possível que outras pessoas sejam indiciadas, que mais informações cheguem até nós, que haja colaboração de outros servidores, de presos. A polícia chegou até o inspetor porque descobriu um plano para uma nova fuga no início do mês de maio. De lá para cá, ele foi monitorado pelo Serviço de Inteligência. A polícia agora quer saber se outros servidores participaram da fuga de abril e se um dos presos que fugiu tem parentesco com o inspetor penitenciário. Existem servidores investigados, que, em razão dos quais foi feita a busca hoje. Não está comprovada efetivamente a participação desses servidores, né? Por isso que a polícia não divulgaria essa matéria. A imprensa tomou a iniciativa de fazer essa divulgação, nós estamos aqui atendendo a imprensa. Mas eu não posso dizer, neste momento, que o que eu tenho é suficiente para o indiciamento desses servidores. Nós vamos continuar investigando. A fuga na penitenciária estadual de Vila Velha 3 aconteceu em abril deste ano. Os presos serraram as barras de ferro das celas e pularam um dos muros do presídio, que faz parte do complexo de Xuri. Dos 9 fugitivos, 2 foram recapturados. As investigações continuam em andamento e novas fases da operação serão realizadas. O subsecretário da Sejus não informou se os servidores continuam em atividade. Na verdade, esse aí é algo que a gente não pode comentar por uma questão do sigilo das investigações. Mas o que eu posso garantir é que a unidade prisional está sob controle e sob segurança. Wallace Borges Silva e Gleidson Rezende Marçal foram recapturados no mês passado. Eles estão presos na penitenciária de segurança máxima 1.
Eles são condenados por crimes como porte ilegal de arma de uso restrito, tráfico de drogas, violência doméstica e furto. A Secretaria de Estado da Justiça, ela não concorda e nem compactou com esse tipo de ação. Tanto a Secretaria, instituição, quanto seus servidores, posso assim dizer. Mas ninguém está livre de uma situação como essa. Eu acho que o que vale aqui é a forma como a Secretaria enfrentou o problema. Ou seja, nós identificamos o problema, acionamos as forças policiais e de maneira integrada agimos assim para resolvê-lo. Um inspetor preso vai responder pelos crimes de corrupção passiva, fuga de pessoa presa e organização criminosa. Nasceu de novo o motorista de aplicativo baleado durante um assalto na Serra. Segundo o médico que atendeu Bruno Ramos Mendes, a bala passou a 3 centímetros do coração. O motorista estava no ponto de ônibus em José de Anchieta na madrugada de hoje, quando foi abordado pelos bandidos. A esposa de Bruno não acredita que ele tenha reagido. No início da tarde, familiares do motorista de aplicativo Bruno Ramos Bins, de 37 anos, esperavam do lado de fora do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, o fim da cirurgia pela qual ele estava sendo submetido. Bruno foi atingido com um tiro no peito. A bala passou a apenas 3 centímetros do coração. Como é que o médico reagiu? Ele falou para você? Ele falou para ficar tranquilo, que a bala tinha passado assim bem pertinho do coração, mas graças a Deus ele estava consciente, ele foi consciente para a cirurgia e que agora é nas mãos de Deus, mas que ele estava consciente. O assalto aconteceu neste ponto de ônibus, na BR-101, que fica entre os bairros Laranjeiras Velha e José de Anchieta. Bruno esperava o ônibus com mais uma pessoa no ponto. Foi quando os assaltantes chegaram de carro. Os criminosos exigiram que as vítimas entregassem os pertences pessoais. Enquanto Bruno entregava uma mochila que estava com ele, foi atingido por um disparo. Por sorte, o ônibus que Bruno esperava passou instantes depois. O motorista do Transcol e um colega de Bruno que estava no ônibus reconheceram a vítima e prestaram socorro. Essa rapidez também foi fundamental para poder ter garantido que ele chegasse aqui bem, né? Sim, foi fundamental, porque como ele estava chegando no mesmo horário de sempre, ele pega o mesmo ônibus todos os dias, que é o 591. Então, o motorista, eles pararam, aí reconheceram ele e tinha um colega de trabalho que eles pegam o mesmo ônibus, estava dentro e levaram direto para o UPA e do UPA transferiram aqui para o Jaime. A mulher de Bruno acredita que o marido não reagiu ao assalto. Eu acredito que ele não tenha reagido porque ele tem muito medo, ele sempre teve muito medo de assalto. E o celular e carteira ficavam no bolso, então provavelmente ele fez esse movimento para pegar e eles podem ter entendido que seria uma reação dele e acabaram atirando. Um ex-jogador do Vasco da Gama foi baleado na noite de ontem em Cachoeiro de Itapimirim, sul do estado. Iago Moreira Silva, que foi campeão estadual pelo Vasco em 2015, estava na rua quando foi atingido por tiros disparados por 2 homens que estavam em uma moto. O ex-jogador de 25 anos foi atingido no braço e levado às pressas para um hospital da região. De acordo com a Polícia Militar, após o crime, equipes fizeram buscas pela região, mas ninguém foi preso. Um fato inusitado na manhã de hoje. Um microempresário correu atrás de um homem que havia acabado de assaltar passageiros de um ônibus em Vitória e o deteve até a chegada da polícia. O suspeito, que não teve o nome divulgado, anunciou o assalto quando passava pela Avenida Vitória, na altura do bairro Forte São João. Depois de roubar os passageiros, ele desceu do ônibus. Foi quando o microempresário, que estava no ponto, correu atrás e conseguiu conter o suspeito. Com ele foram encontrados 2 celulares e uma arma falsa. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde 2 vítimas fizeram o reconhecimento do suspeito. Os proprietários do quiosque, que ficou destruído após uma explosão na noite de ontem na orla de Jacaraípe, desconfiam de uma ação criminosa. Eles dizem que havia apenas uma botija de gás no local que ficou intacta. Um homem de 22 anos ficou ferido e está internado no Hospital Jaime Santos Neves. Comerciantes da região reclamam da falta de policiamento. O estado que ficou o quiosque Praia Sol, na orla de Castelândia, na Grande Jacaraípe, na Serra, chamou a atenção de muita gente que foi ao local. Segundo testemunhas, a explosão aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem. Além de explodir, o quiosque pegou fogo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. No local, além de apagar o fogo, os bombeiros socorreram um jovem de 22 anos que dormia próximo ao quiosque. Ele ficou com queimaduras e foi socorrido para o Hospital Jaime Santos Neves. Ele está internado no setor de queimados e o estado de saúde dele é grave. Roberto e Maria são os proprietários do quiosque. Eles trabalham no local há 1 ano. Só ficaram sabendo da explosão hoje de manhã. Eu estava em casa. Ontem eu estive aqui 9 horas da manhã, o quiosque estava normal. Eu não acreditei, né, que era o meu, né? Chega aqui e depara com a situação dessa, é complicado. Os proprietários suspeitam que a explosão foi criminosa. Segundo eles, o quiosque tinha apenas uma botija de gás que ficou intacta. Alguém botou uma bomba aí. Claro que botou, não tem condição, não tem geladeira, tudo normal. Ó. Botija. A botija de gás? Tá cheinha, normal. Entendeu? Espero que a perícia me fale o que aconteceu. Alguém tentando roubar, entendeu? Deve ter jogado alguma coisa, não sei. Isso aí é só a perícia, né? Vizinhos contaram que ouviram um estrondo muito forte causado pela explosão. Muitas janelas e portas do quiosque foram arremessadas a uma distância de cerca de 20 metros. Essa janela aqui, bem atrás de mim, veio parar do outro lado da rua. O impacto foi tão forte que chegou a causar um buraco na parede. Não tem policiamento, não existe policiamento aqui. Fica aí um monte de nóia a noite toda aí, ó, fumando droga aí. Não existe. Jacaraípe aqui morreu, né, cara? Você pode olhar. Do lado de lá tem muita polícia, do lado de cá não tem nenhuma. Pela manhã, a Defesa Civil da Serra esteve no local e isolou a área. A gente precisou isolar a área para que o bombeiro chegue e encontre a cena menos manipulada possível, entendeu? Para ele poder ter uma ideia real da situação. Walter também é dono de quiosque na Orla. Ele conta que assaltos aos estabelecimentos são comuns. Para evitar ser alvo de criminosos, ele e a família dormem no quiosque. Eu tenho que passar por isso para poder reservar meu patrimônio, que infelizmente está um dia após o outro a gente vê ações diferenciadas aqui. Não só de roubo, como pessoas invadindo, entrando. Tá? Ontem mesmo nós tivemos que tirar 4 elementos de um quiosque do amigo nosso, que o pessoal invadiu esse quiosque. A Polícia Militar disse que realiza patrulhamento em Jacaraípe e pediu ajuda da população para denunciar crimes em andamento por meio do número 190. A PM lembrou ainda que as vítimas devem registrar o boletim em uma delegacia para que os fatos sejam investigados e os criminosos punidos. Já a Prefeitura da Serra informou que realiza abordagem social a pessoas em situação de rua todos os dias. O telefone da abordagem é o 99517-7869. Disse ainda que tem uma consultoria de rua que faz acolhimento aos usuários de drogas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o prazo mínimo para sair o resultado do laudo que apura os motivos da explosão é de 30 dias. Está em casa o motorista de aplicativo que estava desaparecido desde a última segunda-feira. Manuelito Costa de Souza chegou em casa por volta das 4 horas da madrugada de hoje. A família preferiu não comentar o desaparecimento do motorista de aplicativo. Ele sumiu depois de deixar um bolo no trabalho da esposa em Rosário de Fátima, na Serra. A seguir, previstas para serem liberadas no início deste mês, a passarela de pedestres e a ciclovia da Ponte de Camburi só vão ser reabertas ao público em setembro. A gente volta já. Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. O governo federal anunciou hoje as regras para o saque do Fundo de Garantia. As retiradas poderão ser feitas de setembro deste ano a março de 2020. O limite máximo será de R$ 500 para cada conta ativa ou inativa do trabalhador. Além do teto, haverá uma regra de proporcionalidade para calcular o valor de retirada, que vai considerar o saldo da conta. Os trabalhadores que tiverem menos recursos guardados poderão sacar um percentual maior. A retirada será no mês de aniversário da conta do trabalhador. Mais de um mês depois de instalar andaimes em 2 pontos do terminal de Carapina, na Serra, para escorar a estrutura do telhado, a Ceturb ainda não tem prazo para resolver o problema. Quem passa pelo local se assusta com o tamanho das fendas abertas na estrutura. O escoramento foi sugerido pela Defesa Civil após uma avaliação visual. Depois de exatos 47 dias da primeira reportagem, nossa equipe voltou ao terminal de Carapina para saber se o problema nas vigas do teto desta plataforma foi resolvido. Mas o cenário continua o mesmo.
A estrutura de andaime que foi colocada para sustentar as juntas de dilatação do telhado após uma abertura excessiva permanece no local. Vai demorar e como vai demorar? Vai demorar muito. As escoras foram colocadas aqui no terminal de Carapina a pedido da Defesa Civil para evitar transtornos. Só que a medida já dura 1 mês e meio. De acordo com a Ceturb, a estrutura não apresenta riscos de queda. Apesar disso, alguns passageiros ainda acham arriscado passar próximo às estruturas. Muitos evitam, principalmente na companhia de crianças. Tem que consertar, né? Para machucar alguém aí, né? O prejuízo é maior, né? Para esta dona de casa, que circula diariamente entre os terminais de Vila Velha e Carapina, a preocupação é que a situação caia no esquecimento e se agrave ao ponto de fechar o local, como aconteceu no terminal de Itaparica. Essa estrutura está melhor do que o terminal de Itaparica fechar de uma vez. Aqui estão fazendo tudo para não fechar o terminal, porque vai ser prejudicial para quem? Para o próprio povo. A Ceturb informou que está avaliando a melhor forma de reparar o teto do terminal de Carapina. Disse ainda que foi constatada uma abertura excessiva nos encaixes do teto e, por precaução, foi feito o escoramento. Dessa maneira, a estrutura não oferece riscos de queda. Sobre o terminal de Itaparica, o Instituto de Obras Públicas do Estado informou que pretende publicar o edital para a reforma ainda neste mês, mas não há um prazo para início e conclusão da obra. Previstas para serem liberadas no início deste mês, a passarela de pedestres e a ciclovia da Ponte de Camburi só vão ser reabertas ao público em setembro. Durante as obras de recuperação, a Prefeitura de Vitória descobriu problemas maiores nas estruturas. 13 de setembro é o novo prazo para a entrega da ciclovia e da passarela para pedestres da Ponte de Camburi. A obra estava prevista para ser concluída no início deste mês, mas o cronograma precisou ser prorrogado porque parte da estrutura estava comprometida pela ação do tempo e da maresia. Essas armações metálicas estão sendo substituídas por novas. Apesar disso, o secretário garante que a corrosão do material não prejudica o restante da estrutura da ponte, onde passam 80 mil veículos todo dia. Ao invés apenas de tratar, nós estamos substituindo algumas peças. Essas peças estão sendo galvanizadas a quente, fora de Vitória, serão entregues e nós faremos a recolocação aqui na estrutura metálica. Com a mudança, o valor gasto para a recuperação aumentou. Agora são R$ 900 mil, 220 mil a mais do que a previsão inicial. Quase que 80% do serviço é embaixo, né, no tabuleiro da ponte. Então, quando nós liberarmos aqui, nós continuaremos trabalhando embaixo. Em média, 200 bicicletas passam por hora na ciclovia. Quem trafega por aqui reclama da falta de sinalização. Geralmente, quando a gente passa aqui, não tem nenhuma orientação para a gente desviar ou seguir o curso. E acaba saindo como resultado disso que os carros acabam esquecendo que a gente está aqui. Enquanto a obra não fica pronta, ciclistas e pedestres ou se espremem em uma passarela do outro lado da ponte ou disputam espaço com carros. Tá faltando um pouco de sinalização, né? Porque aqui passam, aí tá vendo o carro passando, buzinando, passa carro rápido, ônibus rápido. E é muita bicicleta passando aqui, não tem uma sinalização, os carros passam rápido, estão a mais de 70 km por hora. E eu vindo aqui para a praia quase fui atropelado, entendeu? 2 captações de órgãos foram realizadas no início da tarde de hoje no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Além de beneficiar pessoas que estão esperando por doadores no estado, 2 dos órgãos vão ser enviados para Minas Gerais e São Paulo. Para ser um doador, basta conversar com a família e comunicar o desejo. A legislação brasileira determina que a doação só aconteça com a autorização dos familiares. Por isso, a importância dessa conversa. Veja no próximo bloco, mulheres vítimas de violência e tentativa de feminicídio no município da Serra vão ter direito a 5% do total de moradias populares de programas habitacionais. É um instante só. Mulheres vítimas de violência e tentativa de feminicídio no município da Serra vão ter direito a 5% do total de moradias de programas habitacionais populares. No ano passado, foram registrados mais de 1.100 boletins de ocorrência por violência contra mulheres no município.
São casas iguais a este modelo que mulheres vítimas de violência doméstica na Serra terão direito. A lei que garante 5% das moradias do programa habitacional do município para as vítimas foi sancionada recentemente. A gente entende que a mulher está fragilizada, a dificuldade momentânea dela é depender economicamente financeira do marido. Então essa é a principal dificuldade que elas relatam de sair das suas casas. Então com esse projeto, com essa lei, a gente consegue acolher essa mulher e dar a ela uma moradia digna. 276 casas do programa habitacional devem ficar prontas no ano que vem na região de Vila Nova de Colares. São moradias com cerca de 40 metros quadrados, 2 quartos, sala, banheiro e cozinha. Nós temos 276 unidades habitacionais em construção. Então essa lei já vai abranger a essas mulheres, vai dar prioridade a essas mulheres agredidas, né? A previsão de entrega é agora em 2020. Então essas mulheres ficam no banco de dados e elas são encaminhadas às unidades habitacionais no momento da entrega. No ano passado, 1.168 boletins de ocorrência de agressão à mulher foram registrados na Serra. Só neste ano, de janeiro a maio, 659 foram realizados no município e quase 4.000 na Grande Vitória. Atualmente, 335 mulheres possuem medidas protetivas na Serra. Para ter acesso ao benefício, a vítima precisa morar pelo menos há 3 anos no município e procurar qualquer unidade do Centro de Referência de Assistência Social, além de registrar um boletim de ocorrência. Ela terá que apresentar, o boletim de ocorrência da agressão, deverá comprovar a agressão, ser moradora da Serra, e ela vai ter que ter um comprovante de moradia, e ela começa a participar aí da seleção das unidades habitacionais. A prioridade para essas mulheres é de 5% dessas unidades. Para a secretária, o projeto contribui no empoderamento dessas mulheres e no combate ao feminicídio no estado. Era o momento de acolher essas mulheres e dar a oportunidade que elas possam ter a sua moradia digna no momento de agressão, no momento que ela está fragilizada, para sair dessa residência e recomeçar a vida dela. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência e uma boa noite para você.